Arqueólogos descobriram os restos da igreja mais antiga conhecida na Armênia, datada do século IV. Sob o Magham, antiga igreja na Armênia, os arqueólogos abriram um cofre selado que se conecta a um evangelho esquecido desaparecido por séculos. A descoberta está abalando os historiadores porque desafia o que pensávamos saber sobre a história do cristianismo primitivo. Por que esse evangelho foi mantido em segredo no subsolo e quais verdades deveriam permanecer ocultas? Junte-se a nós enquanto desvendamos o que realmente jaz sob a antiga igreja na Armênia, a igreja octogonal perdida da Armênia. A verdade sempre vem à tona, mesmo quando livros se perdem, pergaminhos são destruídos, histórias são esquecidas. A Terra guarda um registro impecável de tudo o que a humanidade tentou esconder. Artaxa. Uma cidade antiga ficou negligenciada por mais de um século. Era apenas uma nota de rodapé na história, uma ruína perto do Monte Ararat. O vento soprava sobre terras áridas e os agricultores pastoreavam suas ovelhas no que outrora fora um grande império. À primeira vista parecia insignificante, mas sob a terra, os segredos do passado permaneciam ocultos à espera de serem revelados. Uma equipe da Universidade de Münster quis investigar mais a fundo. Em vez de usar pás, eles utilizaram prospecção magnética para escanear o fundo do vale e descobrir estruturas escondidas. Eles não esperavam muito apenas artefatos antigos típicos como muros romanos, fragmentos de cerâmica ou o contorno de uma pequena casa. Esse tipo de descoberta era normal e não surpreendente. No entanto, a descoberta deles foi incrível. Em vez de descobrir uma casa, os dados magnéticos revelaram uma mensagem gravada no solo. Os pesquisadores viram uma grande estrutura em sua tela, destacando-se em meio à terra. A estrutura tinha cerca de 30 metros de largura. Os arqueólogos ficaram maravilhados não só com o seu tamanho, mas também com a sua forma. A estrutura não era quadrada nem retangular. Era um octógono, uma forma com 8 lados com extensões em forma de cruz que se projetavam de cada lado. Na antiguidade, os octógonos não eram usados apenas para decoração. Eles tinham grande importância e eram empregados somente nos edifícios mais sagrados. Essa forma pode ser vista em estruturas altamente respeitadas como a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, que está ligada ao sepultamento de Jesus. Encontrar um octógono desse tamanho na Armênia, tão longe de Jerusalém, foi como descobrir uma chave escondida. A tecnologia usada para essa descoberta é impressionante. A prospecção magnética é capaz de detectar pequenas diferenças no campo magnético da Terra. Quando as pessoas realizam atividades como cavar, construir muros ou acender fogueiras, as propriedades magnéticas do solo se alteram permanentemente. Essas alterações criam assinaturas únicas que permanecem as mesmas ao longo do tempo. O professor Achim Lienberger e o Dr. Torben Schreiber, que lideram a equipe Münster, moveram cuidadosamente seus sensores pelo terreno. Quando as leituras aumentaram repentinamente, eles souberam que haviam encontrado algo incrível, a igreja mais antiga conhecida na Armênia. A Armênia desempenha um papel significativo na história do cristianismo, pois foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial em 301 DC. Isso aconteceu antes de o Império Romano cessar a perseguição aos cristãos. O edifício octogonal em Artaxa foi construído no século IV, marcando o início de uma grande transformação cultural. A construção do edifício era robusta com pisos de terracota, paredes espessas, reforçadas com argamassa e plataformas bem projetadas. Não se tratava apenas de um abrigo temporário, mas de uma catedral imponente e importante. Na arquitetura antiga, o quadrado representava a terra, enquanto o círculo simbolizava os céus. O octógono era visto como uma ponte entre os dois mundos, simbolizando transição e renascimento. Construir um octógono em Artaxa não se tratava apenas de erguer uma igreja, mas de criar um portal para conectar a terra com o divino, um receptáculo para a transformação simbólica.
Por que essa estrutura foi construída em Artasha e como ela desapareceu? Artasha costumava ser uma cidade movimentada de importância real, localizada ao longo da Rota da Seda e florescente no comércio e na cultura. Contudo, tal como outras cidades antigas, acabou por desaparecer. A igreja de Artasha foi destruída e soterrada, tornando-se invisível e a salvo de saqueadores. A escavação da equipa Muster confirmou descobertas a partir de dados magnéticos, revelando uma ligação à época de Gregório, o Iluminador, que converteu o rei armênio e teve um impacto na história da região. Encontrar a igreja foi apenas o começo. Um edifício octogonal é mais do que apenas um edifício. É como um cofre feito para proteger algo importante. Isso levanta questões sobre o motivo de sua construção e o que há em seu interior. Alguns especialistas acreditam que o posicionamento do octógono foi proposital. Eles pensam que ele se alinha com outros locais sagrados da região, criando uma rede de significados. A localização deste edifício, em comparação com a Igreja do Santo Sepulcro e a Igreja da Natividade, sugere um planejamento geométrico deliberado que abrange o Oriente Médio. Os povos do passado eram muito criteriosos na escolha dos locais para construir. Eles não construíam em qualquer lugar. Eles escolheram lugares onde a terra parecia especial e tinha significado e poder no entorno. Em Artasha, a proximidade com o Monte Ararat é particularmente interessante. Essa montanha é conhecida nas histórias como o local onde a Arca de Noé repousou, um símbolo de sobrevivência e recomeço. Construir um edifício sagrado em formato octogonal perto desta importante montanha implica planejamento e propósito. Sugere que o edifício tinha como objetivo guardar e proteger algo muito importante, como um segredo ou artefato relacionado à transformação dos aspectos espirituais do mundo. Durante as escavações, a equipe descobriu camadas de argila e areia, revelando o núcleo da estrutura. Em um octógono, o centro sempre guarda segredos importantes, servindo como o núcleo da estrutura. O octógono de Artasha não é diferente, escondendo o maior mistério sob seus vestígios visíveis. Essa descoberta pode lançar luz sobre a história do cristianismo primitivo na Armênia mais do que qualquer outra. O sítio arqueológico desafia as crenças tradicionais sobre cronologia e limites geográficos no mundo antigo. A igreja octogonal de Artasha não é apenas uma construção impressionante, mas também uma ligação com o passado, conectando-nos aos primórdios do cristianismo armênio e à história mais ampla da arquitetura sacra. Ela nos mostra a importância dos símbolos antigos, o planejamento meticuloso das civilizações antigas e a capacidade da Terra de manter a história viva. Essa descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre como a fé, a geografia e a arquitetura se uniram para criar uma mudança cultural há mais de 1.600 anos. Um terreno de sangue e fé. Para compreender a importância da abóbada subterrânea em Artasha, é preciso primeiro analisar a história da região. O solo guarda memórias que nem sempre são registradas na história da humanidade. A história de Artasha não é apenas uma simples cronologia de eventos, mas sim complexa e repleta de conflitos humanos. A importância do cofre está intimamente ligada aos eventos violentos e influentes que ocorreram nesta terra. A história começa no ano 300. No Ocidente, o Império Romano prosperava, venerando Júpiter e Marte. No Oriente, o Império Persa crescia, acendendo fogueiras em homenagem a Zoroastro. A Armênia estava localizada entre esses dois poderosos impérios no meio do conflito. O rei Tiraates III governou a Armênia durante esse período, sendo conhecido por sua brutalidade e eficiência em batalha. Ele lidava com os problemas usando a força, governando pelo medo e exigindo obediência estrita. Durante esse período, um homem chamado Gregório é mencionado na história. Ele não era um guerreiro ou um estrategista, mas sim um pregador.
Gregório foi ao palácio do rei Tirátes III e recusou-se a fazer um sacrifício à deusa pagã Anahit. Na antiguidade, recusar-se a fazer tal sacrifício era visto como um grave ato de traição, que poderia resultar em morte. Normalmente, alguém na situação de Gregory teria sido executado imediatamente. No entanto, Tirátes não o matou de imediato. Em vez disso, condenou-o a um destino que destruiria tanto seu corpo quanto sua mente. Gregory foi jogado em um poço chamado Corvop, que não era como uma prisão comum. Era um poço profundo e escuro, infestado de cobras e escorpiões, feito para assustar e, por fim, matar. Não era um lugar onde alguém pudesse sobreviver. Era como uma cova aberta feita para destruir lentamente uma pessoa. Gregory, de alguma forma, conseguiu sobreviver em um fosso por 14 anos. Ele suportou todo esse tempo na escuridão, cercado por animais perigosos e com muito pouca comida. Segundo os registros oficiais, uma mulher lhe trazia pão ocasionalmente para que ele pudesse se alimentar. No entanto, algumas pessoas acreditam que existe uma explicação mais extraordinária. E se o poço fosse mais do que apenas uma prisão? E se houvesse algo escondido sob a terra? Acadêmicos sugerem que durante esses 14 anos, Gregório pode ter descoberto um lugar secreto como um antigo arquivo ou cofre que existia antes mesmo da história ser registrada. Esse conhecimento oculto poderia não apenas tê-lo ajudado a sobreviver, mas também lhe ter proporcionado uma compreensão mais profunda que ia além da mera sobrevivência. Ele poderia ter encontrado uma luz verdadeira na escuridão. Gregory enfrentou condições difíceis em Corvop. Enquanto o rei Tirátes enfrentava dificuldades com o colapso de seu reinado, a história conta que ele sofreu um grave colapso mental com lendas, afirmando que se transformou em um javali metaforicamente, não literalmente. Acredita-se que ele sofria de uma doença mental grave, possivelmente licantropia clínica ou psicose. Dizia-se que ele vagava pelas florestas de Artaxa, agindo como um animal selvagem, uivando para a lua e assustando sua corte. O poderoso reino do Cáucaso tornou-se instável à medida que seu líder perdia o controle. Durante um período de desordem, a irmã do rei teve uma visão de que somente Gregório poderia curá-lo. Gregório foi retirado de um fosso com uma aparência quase irreconhecível devido à cegueira causada pelo sol sujo e debilitado por anos de negligência. Apesar de sua aparência, ele foi até o rei e realizou um ritual que curou sua loucura. Após isso, o rei tomou a importante decisão de converter a Armênia, abandonando o culto aos antigos deuses e abraçando o cristianismo. Isso fez da Armênia o primeiro estado cristão da história, no ano de 301. Essa mudança histórica está ligada à descoberta da igreja octogonal em Artaxa, que foi escavada por uma equipe de arqueólogos. Essa igreja data da época de Gregório e Tirátes. Era mais do que apenas uma igreja local, pois sua localização na capital e seu projeto grandioso sugerem que foi construída para marcar uma mudança significativa na religião e na liderança. Os materiais de construção da igreja enfatizam sua importância. No século IV, peças de mármore foram trazidas do Mediterrâneo, demonstrando uma dedicação notável. Transportar pedras pesadas através de montanhas e rios era caro e desafiador. Não se tratava de uma construção qualquer, mas sim da criação de uma estrutura duradoura. A igreja deveria simbolizar estabilidade e representar uma nova era na Armênia. O projeto da igreja foi concebido intencionalmente para transmitir uma mensagem. Ela foi construída sobre ruínas pagãs, com evidências de plataformas de madeira revestidas de argamassa encontradas no subsolo. Isso sugere que a igreja foi erguida para literalmente suprimir os antigos locais religiosos que ali existiam. O ato de construir sobre essas estruturas pagãs tinha um significado tanto simbólico quanto prático. Demonstrava o poder da nova fé
ao mesmo tempo que encobria fisicamente os vestígios de crenças antigas com camadas de pedra. Alguns especialistas acreditam que essa escolha arquitetônica também pode ter tido a intenção de ocultar o que quer que Gregório tivesse encontrado durante sua estadia em Khorvop. A forma do octógono possui grande importância. No passado, formas geométricas eram usadas para cercar ou proteger, para confinar energia espiritual ou demarcar áreas sagradas. Um octógono com seus 8 lados é frequentemente associado à proteção e ao confinamento. A estrutura octogonal da igreja pode ter sido criada não apenas para honrar o cristianismo, mas também para servir como um escudo espiritual. Ela pode ter sido construída para impedir o retorno de energias ou sabedoria que pudessem trazer desordem, como o frenesi sentido por Tírates. A questão do conhecimento oculto também se aplica aos escritos. Gregório o Iluminador introduziu ensinamentos e crenças religiosas que influenciaram o cristianismo armênio primitivo. No século IV, o cristianismo não era uniforme, mas sim variado, e incluía crenças que foram consideradas errôneas por Roma posteriormente. Se Gregório tivesse se deparado com tais textos, teria tentado preservá-los. Ao enterrá-los sob a igreja, ele teria garantido sua sobrevivência. A destruição de Artaxa, muitos anos depois, pode ter fortalecido involuntariamente essa proteção, aprisionando esses antigos mistérios sob a imponente construção. Arqueólogos modernos estão atualmente revelando o impacto duradouro desses eventos históricos. Uma equipe como a da Universidade de Münster está escavando no local da igreja octogonal, removendo cuidadosamente camadas de rocha e terra. Cada camada guarda um fragmento do passado, revelando uma cronologia que inclui caos, resiliência, crescimento espiritual e mudanças políticas. O solo em Artaxa está repleto de provas, tanto físicas quanto simbólicas, dos eventos que influenciaram a Armênia. A forma como a igreja foi projetada, onde foi construída e como foi erguida, revela uma combinação de razões espirituais, políticas e psicológicas. A igreja foi construída para celebrar o sucesso do cristianismo, para encobrir fisicamente as práticas pagãs e também pode ter servido como depósito de informações importantes. A forma octogonal provavelmente foi escolhida por seu significado simbólico, servindo como uma estrutura protetora capaz de abrigar forças espirituais e intelectuais importantes durante tempos turbulentos no reino. A história do rei do prisioneiro e da mudança religiosa é um conto histórico registrado em textos, bem como em estruturas físicas como pedra e terra. A sobrevivência de Gregório em Khorvop, a descida do rei à loucura e a ascensão da Armênia como um estado cristão estão intimamente ligadas à construção da igreja octogonal. Esta igreja serve como um símbolo da força humana da fé e de como os edifícios podem guardar memórias e significados. As descobertas arqueológicas no local confirmam que a igreja era usada tanto para homenagear quanto para ocultar objetos. O uso de placas de mármore importadas, vestígios de estruturas pagãs e a planta octogonal sugerem um planejamento cuidadoso. Esses detalhes indicam que os construtores não estavam apenas erguendo um local de culto, mas também fazendo uma declaração sobre a preservação de algo importante sob a superfície. O octógono, o poço de Khorvop e a construção da igreja estão ligados por uma série de eventos históricos que mudaram a Armênia para sempre. A sobrevivência e o impacto de Gregório, juntamente com a loucura e a recuperação de Tirato, resultaram na formação de um Estado cristão e na construção de marcos arquitetônicos para proteger tanto a fé quanto a sabedoria. A própria terra, com essas construções e camadas, guarda evidências da luta humana da fé e da criatividade. A igreja é mais do que apenas um edifício religioso. Ela também serve como um marco histórico, um refúgio protetor e uma representação física da mudança.
simboliza a transição do paganismo para o cristianismo, celebra a resiliência em circunstâncias difíceis e pode salvaguardar a sabedoria ancestral que existia antes dos registros escritos. Cada pedra camada e escolha arquitetônica demonstra um planejamento deliberado para estabelecer um significado duradouro, tanto em seus aspectos espirituais quanto históricos. O monumento esquecido de poder e conhecimento. A estrutura encontrada em Artaxa possui uma forma singular importante para a compreensão do sítio como um todo. Atualmente, os edifícios são geralmente projetados com base na função e na eficiência, razão pela qual vemos com frequência quadrados e retângulos. Essas formas são práticas fáceis de construir e oferecem muito espaço útil. Mas no século IV, as formas dos edifícios tinham significados simbólicos. Cada forma era uma maneira de comunicar uma mensagem, sendo o octógono especialmente significativo em um sentido espiritual e teológico. O número 8 era considerado muito importante. Representava o dia da ressurreição, simbolizando um novo começo após os 7 dias da criação. Construir uma estrutura octogonal não era apenas uma questão estética. Tinha um significado mais profundo relacionado à teologia. Mostrava que o edifício era uma ligação entre a terra e o divino. O formato octogonal era como um código ou uma mensagem. A equipe da Universidade de Münster descobriu que a estrutura tinha um diâmetro de cerca de 30 metros. Para efeito de comparação, essa largura é maior que a altura máxima da Casa Branca. A construção dessa estrutura exigiu muito planejamento, mão de obra qualificada e muitos recursos. Algumas estruturas octogonais famosas da antiguidade são o Octógono de Ouro em Antioquia e a Rotunda em Jerusalém, construída sobre o túmulo de Jesus. Ao utilizar a forma octogonal em Artaxa, os reis armênios enviavam uma mensagem forte a Roma e além. Diziam que a Armênia era a Nova Jerusalém, um importante centro espiritual e político. O desenho octogonal tinha mais do que apenas um significado simbólico. Também apresentava benefícios práticos, especialmente para atividades religiosas e cerimoniais. As primeiras igrejas construídas sobre importantes ruínas ou relíquias frequentemente apresentavam um projeto centralizado. Em vez de se voltarem para um palco na frente, os fiéis circulavam pelo centro da igreja com a atenção voltada para o meio do piso. A estrutura de Artaxa possuía vestígios de um piso de terracota, demonstrando a presença desse foco central. Contudo, o que falta na estrutura é tão crucial quanto o que ainda resta. Historicamente, estruturas octogonais frequentemente possuíam uma cripta ou relicário no centro que servia como um cofre seguro para objetos sagrados. A descoberta em Artaxa indica que tal espaço pode ter existido ali. Séculos mais tarde, os cavaleiros templários ficaram famosos por seu fascínio por igrejas octogonais. Acreditavam que o octógono guardava segredos relacionados ao Templo de Salomão e à geometria sagrada, o que lhes permitia acessar energias divinas. Se os armênios conheciam esses princípios 700 anos antes, certamente havia um motivo significativo e intencional. Historiadores franceses sugeriram que edifícios octogonais poderiam ser usados para proteger relíquias sagradas. Alguns acreditam que a Arca da Aliança poderia ter sido associada a estruturas com esse formato. Embora a Bíblia diga que a Arca está perdida, diversas tradições apresentam histórias diferentes. A Etiópia afirma que a Arca está em Axum, enquanto a Armênia acredita que a Arca de Noé esteja nas proximidades em uma montanha. É possível que os armênios tenham transferido objetos importantes das montanhas para sua capital e construído um forte abrigo octogonal para protegê-los. O projeto arquitetônico do edifício teria tornado essa proteção mais eficaz. Quando o edifício foi destruído, é possível que tenha se selado naturalmente.
As paredes de tijolos de barro que desabaram podem ter criado uma vedação hermética sobre a fundação, protegendo quaisquer cômodos secretos abaixo. Se houver uma cripta ou um nível subterrâneo, ele permanece intocado há cerca de 1.500 anos. Esse nível de preservação é incomum e impressionante. As primeiras comunidades cristãs da região preservaram textos e costumes que não faziam parte da Bíblia oficial. O Evangelho dos Armênios, juntamente com outros escritos como cartas e evangelhos, foram compartilhados entre comunidades na Armênia, Síria e Pérsia. Alguns desses textos eram considerados apócrifos ou secretos. O Evangelho dos Armênios destaca diferentes visões de Cristo defendidas pela Igreja Oriental. Especialistas acreditam que alguns desses textos não eram apenas histórias teológicas, mas também continham genealogias, registros de linhagem ou guias instrutivos. As crenças gnósticas eram populares nessa região. Seus seguidores acreditavam que o mundo físico era uma armadilha e que o verdadeiro conhecimento, ou gnose, era o caminho para a liberdade. É possível que os textos escondidos no edifício octogonal de Artaxer fossem um guia para os gnósticos. Esses escritos podem ter contido informações ou orientações que ajudavam os fiéis a navegar pelos domínios espirituais ou metafísicos. A Igreja primitiva, em Roma, se esforçou para impedir esses ensinamentos e queimou textos com ideias diferentes ou controversas. Mas em partes distantes do Império, essas ideias ainda podiam existir protegidas pelo segredo. A equipe da Universidade de Münster está estudando o sítio arqueológico com atenção. Eles estão analisando amostras de argamassa e solo sob um microscópio para encontrar vestígios minúsculos como pólen e fibras de madeira, a fim de descobrir o que era armazenado ali. Um radar especial detectou espaços vazios sob o piso, o que pode indicar a presença de cômodos ou câmaras. Se o edifício de Artaxer era a igreja principal do primeiro reino cristão na Armênia, provavelmente abrigava sua biblioteca mais importante e objetos de valor. Em tempos de ameaça estrangeira, os sacerdotes da cidade precisavam decidir se fugiam com seus pertences ou os escondiam. Essa decisão, já havia sido tomada antes na história. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto foram colocados em jarros para protegê-los dos romanos. Da mesma forma, a biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, foi enterrada na areia para proteger os escritos gnósticos da destruição. Ao longo da história, importantes conhecimentos religiosos foram frequentemente mantidos ocultos para protegê-los de ameaças. A escavação em Artaxer revelou o piso, a argamassa e a planta geral do edifício. No entanto, indícios apontam para a possibilidade de existir um complexo subterrâneo maior. As extensões em forma de cruz sugerem a existência de salas interligadas. Não se tratava apenas de um cômodo, mas sim de um complexo. Este local pode ter contido registros importantes da conversão armênia ao cristianismo e preservado os escritos que Gregório o Iluminador utilizou para influenciar os governantes. Alguns aspectos ainda são conjecturas, mas os métodos arqueológicos demonstram que o que é teorizado agora poderá ser comprovado no futuro. A importância do edifício octogonal vai além de um simples livro ou manuscrito físico. Ele simboliza uma versão diferente da história, onde a Armênia, e não Roma, é o foco principal da narrativa cristã primitiva. O próprio edifício demonstra que essa história já foi contada. As ruínas antigas silenciosas por muitos anos têm o potencial de revelar verdades há muito ocultas. O octógono de Artaxa foi cuidadosamente planejado e construído com dimensões de exposição e materiais específicos para transmitir um propósito claro. Ele combina significado espiritual, habilidade arquitetônica e planejamento prático. O octógono era usado para transmitir crenças teológicas, proteger objetos sagrados e preservar conhecimento. Seu projeto foi criado para garantir que itens importantes permanecessem seguros mesmo em tempos de destruição.
O sítio arqueológico serve como evidência de uma civilização avançada capaz de combinar religião-ciência e planejamento estratégico. Os arqueólogos ainda estão desvendando a história de uma construção que permaneceu intocada por mais de 1000 anos. A cada nova descoberta, como a análise do solo e o mapeamento da estrutura, obtemos informações sobre o motivo da construção do octógono. Embora ainda existam muitas incógnitas, a forma, o contexto e a localização da construção demonstram claramente sua importância. O octógono não é apenas uma forma geométrica. Ele possui grande significado simbólico, cultural e histórico. Representa a criatividade dos governantes armênios, a persistência de costumes ancestrais e o impulso humano duradouro de preservar o conhecimento. O formato octogonal de Artax nos permite vislumbrar uma sociedade que valorizava tanto a religião quanto a ciência, assim como o segredo e a transparência, o equilíbrio entre a mortalidade e a transcendência, a destruição e a descoberta de Artaga. Muitas pessoas não percebem a violência com que essa parte da história chegou ao fim. Hoje, quando visitamos Artaga, o local nos parece um sítio arqueológico tranquilo. Os pesquisadores trabalham sob o sol, removendo cuidadosamente a poeira. No entanto, a camada de terra que está sendo descoberta conta uma história diferente. É uma cena de crime, não um lugar tranquilo. Artaga não desapareceu silenciosamente. Foi destruída intencionalmente de forma violenta. Em meados do século V, havia muita tensão nas relações políticas e religiosas entre a Armênia, Roma e a Pérsia. A Armênia era como uma barreira entre duas nações poderosas. Foi o primeiro país a aceitar o cristianismo, o que o colocou numa posição de risco. O Império Sassânida Persa, que seguia o zoroastrismo, via o cristianismo como uma ameaça e um sinal de lealdade a Roma. Isso tornou a Armênia vulnerável a ataques. A invasão que ocorreu não se resumiu à conquista de terras. De acordo com pesquisas históricas, tratou-se também de um ataque planejado contra crenças. Os persas tentavam erradicar completamente o cristianismo da região. As evidências arqueológicas são claras. Há camadas de carvão e cinzas que demonstram que uma cidade foi incendiada propositalmente. A bela igreja octogonal, com seu mármore requintado e pisos de terracota detalhados, foi destruída. O telhado desabou primeiro, fazendo com que pedaços de madeira em chamas caíssem sobre as telhas importantes abaixo. As paredes foram empurradas para baixo, fazendo com que o prédio desaparecesse da vista. Os graves danos causados ao edifício levantam algumas questões importantes. Por que alguém usaria tamanha violência contra um único edifício? Se fosse apenas um local de culto, poderia ter sido incendiado e esquecido. No entanto, a minúcia da destruição sugere o desejo de garantir que nada fosse deixado para trás. Alguns historiadores acreditam que talvez os persas estivessem procurando algo específico na igreja, como um evangelho perdido ou uma relíquia sagrada. Como não conseguiram encontrá-la, garantiram que ninguém mais a encontrasse, soterrando a igreja sob uma pilha de entulho. Ironicamente, a destruição intencional acabou salvando o local. Quando as paredes desmoronaram, cobriram os andares inferiores, formando um escudo protetor. Se o edifício tivesse permanecido intacto, provavelmente teria sido saqueado, alterado ou desmantelado ao longo do tempo. Em vez disso, o desabamento manteve a igreja congelada no tempo, preservando-a como era em 450. É por isso que a descoberta de Artaga é tão notável. O sítio arqueológico de Artaga oferece uma visão intocada da arquitetura cristã primitiva, preservada das alterações posteriores. Ao contrário de muitos outros sítios históricos, onde igrejas bizantinas foram construídas sobre templos romanos, com capelas medievais sobrepostas, Artaga revela o projeto original em toda a sua complexidade. A equipe da Universidade de Münster utilizou tecnologia avançada para criar um mapa detalhado da destruição. Eles conseguiram acompanhar o desmoronamento de cada pilar e delinear o pátio.
Durante a pesquisa, encontraram vestígios de tinta sinópia, um pigmento vermelho comumente usado em afrescos. Esses vestígios sugerem o comprometimento artístico e espiritual daqueles que construíram a igreja. No entanto, as ruínas levantam questões inquietantes. O que aconteceu com os funcionários e guardas da igreja? Alguém conseguiu escapar. Os padres ficaram presos dentro da cripta. Alguns pesquisadores questionam por que uma equipe alemã está escavando o local em vez do Vaticano. O Vaticano possui extensos arquivos, mas alguns acreditam que eles podem estar ocultando informações sobre a cripta de Artaga para proteger sua versão da história cristã. Se a Igreja Armênia possui um evangelho que contraria a autoridade de Roma, isso pode se tornar uma questão política. Agora, enquanto uma equipe independente investiga o local, há uma disputa pelo controle da narrativa histórica. A localização de Artaga desempenhou um papel fundamental em sua preservação. Durante muitos anos, o local esteve situado numa zona fronteiriça e posteriormente tornou-se parte de uma zona militar soviética. A área tinha acesso muito limitado, o que impedia a sua exploração ou danos. Surpreendentemente, a cortina de ferro involuntariamente contribuiu para a preservação do sítio arqueológico. Agora que a situação política mudou, a pesquisa científica pode avançar. No entanto, o tempo está se esgotando. O clima da região é extremo, com invernos congelantes e verões escaldantes. As ruínas estão ameaçadas pela ação do tempo. Cada fragmento de destroço no sítio arqueológico contém informações importantes que precisam ser registradas antes que se percam com o vento e a neve. A quantidade de informações encontradas nas camadas da Terra é impressionante. Cada camada nos conta sobre rotas comerciais, amostras de solo, nos dão pistas sobre o clima do passado e o projeto de um edifício mostra em que seus criadores acreditavam. A forma octogonal foi escolhida por um motivo. Ela simboliza uma conexão entre o céu e a terra, representando objetivos espirituais. É provável que os construtores quisessem deixar algo duradouro, como uma mensagem ou um artefato. A camada de cinzas no local ajuda a preservá-lo naturalmente. Essa camada impediu que o oxigênio chegasse às camadas mais profundas, criando as condições perfeitas para a sobrevivência de materiais orgânicos como madeira, couro e papiro. Caso houvesse pergaminhos ou manuscritos no local, o incêndio que destruiu o prédio pode, na verdade, tê-los preservado ao cozinhar os potes de barro que os armazenavam e proteger seu conteúdo.